programa de hoje você vai ver o debate sobre os projetos em pauta e os pronunciamentos no plenário. Vereadores lamentam morte do radialista Gino César. Osmar Ricardo comenta declarações do prefeito do Recife. Luiz Eustáquio se solidariza com moradores da cidade de Mariana, em Minas Gerais. E a reunião pública para debater a contratação de veterinários por concurso da Prefeitura. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. O radialista Gino César, conhecido como a Voz do Bandeira 2, faleceu nesta terça-feira, aos 79 anos, vítima de um infarto. No plenário da Câmara, vereadores lamentaram a morte de Gino César. Joaquim José da Silva nasceu em Rio Formoso, zona da Mata de Pernambuco, e adotou o nome de Gino César na década de 50. A voz marcante e o humor irreverente consagraram a carreira do radialista. Aos 79 anos, apresentava os programas Plantão de Notícia e Bandeira 2 da Rádio Jornal. Hoje, Gino César morreu e deixou um legado para o radialismo pernambucano. Durante a reunião plenária da Câmara, os vereadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao radialista. Solicito um minuto de silêncio em homenagem ao grande jornalista, radialista, que representava, sem dúvida, o radialismo de Pernambuco, o nosso querido Gino César. O vereador Henrique Leite lembrou fatos da carreira do radialista. Gino César só utilizava máquina de datilografia. Para apuração e leitura das matérias, Gino nunca usou computador. Não se incomodava de redigir tudo em máquina de datilografar. Mesmo com a escassez no mercado, conseguia comprar as fitas em livrarias, confiava na máquina que já conhecia. A forma cantada como narrava os crimes de homicídio era reconhecida pelos ouvintes. Uma vítima que levou saraivada de balas e tombou em via pública. Suspeitos que fugiam em desabalada carreira. Atenção, faça este seguido de uma música de suspense. Eram alguns chavões característicos do locutor. Criei um estilo para ficar diferente de todo mundo. Hoje as pessoas procuram imitar o que eu faço, revelou em entrevista ao Jornal do Comércio. Muito simpático, era conhecido por seus chapéus, uma marca registrada. Tinha centenas deles. Estava apurando informações em uma delegacia quando um dos agentes colocou um chapéu na minha cabeça. Saí de lá direto para a rádio. Quando cheguei ao estudo, percebi que todos olhavam para mim. Acabei gostando da situação e passei a usar o chapéu dia e noite. Com o tempo, o chapéu ficou velho e deixei de usá-lo. Na primeira delegacia que visitei, o delegado olhou para mim e disse: Bandeira 2, sem chapéu não pode. No outro dia, ele tinha deixado um bonito chapéu dentro de uma caixa para mim. Contou. Gino era solteiro e deixa 3 filhos, um homem e 2 mulheres, e 3 netos. Certa vez foi questionado sobre se tem ideia do que representa para a história do rádio, e ele disse: é o que dizem, retrucou modestamente entre risadas. Gino César é a história do rádio pernambucano. Gino César, todos nós aqui e nossos familiares acordavam para ouvir Gino César. Então, o jornalismo, os radialistas, perde um grande ídolo da classe. Já Luiz Eustáquio destacou que Gino César era uma pessoa brincalhona. Eu conheci o Gino César, tive a oportunidade de conhecer ele ainda muito jovem, quando trabalhei um período ali na restauração. E ele fazia um plantão diário, todo dia na restauração, até porque fazia parte do trabalho dele.
Ele era uma pessoa realmente muito agradável, muito brincalhão, e realmente a gente sabe que o trabalho e a forma como ele ficou conhecido e a sua marca vai ficar registrada na história do rádio de Pernambuco, por que não dizer de todo o Brasil. Entrou em pauta o projeto do Executivo que autoriza a Prefeitura a criar um fundo de reserva dos depósitos judiciais e administrativos. A matéria foi bastante discutida no plenário. André Regis fez várias críticas ao projeto. Disse que é um ataque ao bolso do contribuinte e que o empréstimo compulsório só acontece em momentos de calamidade ou de guerra. Empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório somente em calamidade, somente em guerra. Nós não estamos vivendo guerra e, apesar, e repetir, da situação ser dramática do ponto de vista da economia, não se caracteriza um momento de calamidade para a instituição de tal abuso do ponto de vista legislativo. Se nós estivermos aqui, se nós autorizarmos, inclusive, nós estamos quebrando o princípio da separação de poderes, porque os recursos que estão depositados judicialmente são depósitos que são administrados pelo judiciário e constituem um fundo de gestão do próprio judiciário. Ora, a prefeitura vai tirar o dinheiro que constitui o fundo do judiciário. A crise vai ser transferida do executivo para o judiciário? Isso é algo que não tem nenhum tipo de amparo do ponto de vista da Constituição. É inconstitucional. Isso viola o princípio da separação dos poderes. Não há autorização, não existe autorização do poder legislativo ou do poder executivo para que ele retire esses recursos que são recursos do cidadão. Do cidadão que não concorda com o que está sendo cobrado, não concorda os termos da disputa e resolveu fazer o depósito judicial para brigar. Se ele perder, será incerto a devolução de um dinheiro que é seu. Quem garante o pagamento da prefeitura? Quem garante que a prefeitura terá os recursos para efetivamente restaurar, restituir a condição econômica do cidadão? Então, esta lei do vereador Augusto Carreiras, essa é uma lei que está sendo multiplicada em todos os cantos do Brasil. Mas o vereador Romerinho Jatobá saiu em defesa do projeto e deu explicações. E aqui a Prefeitura do Recife cria apenas um fundo para que possa ser posto em vigor a lei e que os recursos venham a ser. Apesar dos recursos estarem presos no Judiciário, eu já estive nessa tribuna falando sobre o assunto e pedindo que o Judiciário se manifestasse no momento de crise do país, em que o país vive, e, infelizmente, o Judiciário não vem ajudando. Não é dizer que o que foi alterado na lei do senador José Serra foi apenas o prazo. Ele não estipulou o prazo e a então presidente Dilma vetou alguns artigos e botou um prazo para que fosse ao contrário. O Zé Serra botou um prazo e Dilma tirou o prazo. Apesar do debate, a proposta foi retirada de pauta a pedido do líder do governo. Na última sexta-feira, o vereador Osmar Ricardo promoveu uma audiência pública para discutir os projetos previstos para o Parque dos Manguezais e a Vila Naval. Ontem ele repercutiu no plenário o resultado da audiência. Osmar Ricardo disse que a Vila Naval e o Parque dos Manguezais estão sendo alvos da especulação imobiliária. O Ministério Público de Pernambuco acrescentou em vigência do município elaborar e encaminhar à Câmara Municipal do Recife um projeto de lei criando um plano específico para a Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, ZEP-19, de preservação do patrimônio histórico cultural, o que pede na Justiça ultrapassa a cobrança da lei do uso e ocupação do solo. A promotora Bertina Guedes
que a participação popular no processo de elaboração de um plano faz o sentido a questão da Vila Naval. Gerou polêmica desde o primeiro momento. Há cerca de 2 anos, o princípio e a polêmica envolveu os interesses do município e da Marinha, a quem a área pertence, e despertou de imediato a preocupação dos moradores e dos urbanistas com o destino da área. Poderá a demissão temporal a cerca de 125 mil metros quadrados e a elaboração de uma vila que faz dela um lugar único e um projeto de desejo da construção civil, da especulação imobiliária que eu falei no primeiro momento, vereador Eurico. Uma vez que a área é vizinha de um shopping center, dispõe das proximidades de diversas linhas de ônibus do DRT, além de ser dona de uma das mais belas vistas da capital pernambucana, bem pertinho do centro do Recife e de Olinda. São os motivos suficientes para um amplo debate público e bem que inclui o Hospital de Santa Amaro e a Vila Naval. Já a vereadora Isabela de Roldão destacou a necessidade de discutir a cidade. E o tema de Vossa Excelência é muito pertinente, haja vista que a gente está vivendo um período de extremo descuidado com a nossa cidade. Quando Vossa Excelência traz a discussão sobre a Vila Naval, o Parque dos Manguezais, a gente esteve presente na sua audiência e verificamos a necessidade urgente da gente discutir a nossa cidade. Eu transitava hoje pela Rua Amélia e me deparei ali esquina Rua Amélia com Rosa e Silva, com a derrubada daquele casarão que era a antiga padaria Capela. E aquilo ali deixa para a gente um vazio que não tem como ser reconstruído. E é esse vazio que a gente precisa se atentar para a nossa cidade, que não está à venda, ou pelo menos não deveria estar. Em defesa do Executivo, o líder do governo na Casa, Gilberto Alves, disse que a atual gestão estará sempre aberta ao diálogo com a sociedade. E a gente teve um prefeito que, ao assumir agora, o Geraldo Júlio, teve a coragem de dar, apesar de já ter uma decisão da gestão anterior, ele poder dar o espaço para que essas ideias contraditórias acerca daquele projeto pudesse suscitar, pudesse envolver o município, os cidadãos, a academia, as instituições, de forma muito democrática, muito tranquila, e foi o que foi feito. Foi uma ampla discussão, envolveu os setores da administração pública, o Conselho participou, o Instituto, as secretarias, o Ciduscom, os moradores daquela região impactada, todos participaram, se envolveram, opinaram, e não vejo que possa ser de outra forma em relação à Vila Naval. Agora, com um componente a mais, que a gente sabe que é um espaço da Marinha, portanto, apesar de ser um espaço público, tem proprietário, e que ela tem que participar, tem que se envolver nessa discussão também, mas é um espaço importante para o município, é um espaço importante para a cidade, para o crescimento, o desenvolvimento sustentável da cidade e da comunidade que Vossa Excelência, inclusive, representa naquela região. Nós estaremos sempre disponíveis para essa discussão, vereador. O Executivo estará sempre disponível a essa discussão, inclusive sempre abrindo e garantindo para que a sociedade também possa se manifestar, possa se mostrar e dizer daquilo que pensa, daquilo que acredita acerca desse espaço específico e de qualquer outro espaço da cidade do Recife. Osmar Ricardo ainda comentou a declaração do prefeito Geraldo Júlio, que fez um balanço dos 3 anos de mandato e teria responsabilizado as gestões do PT pelas atuais dificuldades econômicas do município. Osmar Ricardo rebateu as declarações do prefeito sobre as gestões do Partido dos Trabalhadores e fez várias críticas ao governo socialista. Eu fico estarrecido em ouvir um prefeito que prometeu tanto ao povo do Recife e nada fez. Está aí a comunidade do Pilar, que ele citou aqui, inclusive, que era para fazer uma escola, que está dentro da lama, vereador Henrique Leite. O posto de saúde não saiu do papel
a praça não saiu do papel. Sabe quantos em 576 habitacionais foram entregues? 68. Moradia, não é habitacionais não, é moradia. Apartamentos que foram dados. E o povo continua morando na lama, na miséria. Nós fizemos aqui nesta casa, na última sexta-feira, uma audiência pública para falar do Parque dos Manguezais e da Vila Naval, que está sendo grande alvo de especulação imobiliária na cidade do Recife, como foi o Estelita, nesta casa debatido, com muita polêmica, e que o prefeito Geraldo Júlio empurrou de goela abaixo ao povo do Recife e aos vereadores que queriam debater nesta casa. Quer fazer a mesma coisa com o Parque dos Manguezais e com a Vila Naval. Eu quero saber o que foi que ele fez de fantástico a do César Upinhas, que não atende o povo da comunidade, só apenas de uma parte da comunidade. Fechou os postos médicos, não tem remédio, não tem médico. E aí eu desafio qualquer vereador que queira ir comigo à noite nessas upinhas que foram feitas pelo governo Geraldo, que são os elefantes brancos, porque o povo não pode utilizar. Muito bonito, mas, na verdade, as comunidades carentes da região que foram feitas essas UPAs não podem utilizar. Então, o que deixa ridículo para um gestor que prometeu tanto ao povo do Recife, querer dizer que agora a culpa é do PT, por ele não ter feito nada na cidade do Recife, não ter cumprido com o que ele prometeu ao povo e o que ele foi ao cartório registrar como promessa de campanha. Mas são 3 anos, tem um ano que vem ainda, talvez ele consiga fazer ou realizar qualquer moradia para o povo do Recife, que tem um déficit de 75 mil moradias na cidade do Recife. Osmar Ricardo falou ainda do corte no auxílio funeral que era dado pela prefeitura a famílias carentes. A gente no PT não tiramos os convênios que tem no IASC, por exemplo. As comunidades mais carentes hoje não tem como enterrar, vereador Henrique Leite. Aquele contrato que tinha no IASC com as funerárias, eram licitados, e aí tinha brecha, a pessoa morria, não tinha como fazer o enterro, ia lá no IASC, despachava, que era um papel, obrigação do governo municipal, e Geraldo Júlio, esse governo, do prefeito Geraldo Júlio, do PSB, cancelou esse contrato, essa licitação, e hoje as pessoas morrem como indigente, porque vai ficar lá no IML, sem ter como enterrar, porque não tem caixão. E o município do Recife acabou com isso. Então, é um debate que tem aqui nesta casa, que muitos vereadores trazem, e que a gente está ouvindo nas comunidades carentes, né? Onde tem grande número de homicídio, que pessoas que precisam, às vezes, de ter um caixão, e chega hoje no IASC, bate na porta e a porta está fechada. Essa é a contradição desse governo, de querer botar a culpa no antecessor, mas faz um monte de coisas que parece ser pequena, mas é muito grande para as pessoas que precisam, vereador Almir Fernandes. Pessoas que precisam daquele momento mais angustiante da vida, que chega lá, que vai bater na porta. Não existe mais esse convênio. Amaro Cipriano Maguari e Stefano Menudo também lamentaram a paralisação do auxílio funeral. Eu passei 9 anos como presidente de associação de moradores de bairro. Numa gestão, fazer com que isso pudesse não acontecer, de, pelo menos, o caixão chegar ao miserável, ao pobre, ao que está lá na ponta sofrendo. E nós temos comunidades onde a nossa área de trabalho, que é Mostardinha, Mangueira, São Martim, Vietnã, e toda uma área que é uma área de uma carência tremenda, que o pessoal não tem um dinheiro, vereador, de comprar um caixão. Essa semana, se vocês observaram no noticiário, foram 6 mortes naquele setor. De Maguari, outra quantidade. Então, o que acontece? As pessoas procuraram, né? Era a Pax Domus, que era a funerária que tinha um contrato com a prefeitura, e o que aconteceu? Cancelado, não existe mais o contrato, foi suspenso o contrato, e
Por dias, hoje, na comunidade do Vietnã, foi uma verdadeira comoção. Como é que pode um corpo de um cidadão lá, embaixo daqueles fios que tem lá naquela favela do Vietnã, dentro de uma casa, ninguém podendo retirar o corpo, só quem podia tirar a funerária, mas ninguém tinha dinheiro para pagar. E cadê a prefeitura? Nesse momento, eu vou me incorporar a você. Daquele auxílio funeral para tirar aquele cidadão dali. Isso aí não pode acontecer. Isso aí realmente eu tenho, mesmo sendo do PSB, eu tenho que dar palmatória nesse sentido. Eu acredito, senhor presidente, que tem que ter uma comissão daqui. Tem que ir até a Ana Rita, que acredito que é ela que seja a responsável, Rita Suassuna, para tirar uma comissão daqui, para que a gente procure saber o que está acontecendo. Porque foi uma coisa muito ruim. Ruim para todos. Para nossa surpresa, houve essa paralisação. Isso vem causando muitos problemas na cidade, porque a carência é muito grande, desemprego, pessoas com necessidade, nem a passagem tem para se deslocar para a funerária, quanto mais a questão do sepultamento. Esse pronunciamento de Vossa Excelência ele foi importante, porque eu, junto com o vereador Menudo, Almir Fernandes, que quiser ir com a gente também, que também tem um excelente trabalho nas suas comunidades, para que o prefeito, eu não vou me direcionar somente à secretária, não, porque se ela parou o atendimento, existe um motivo por que parou. Então, ele vai procurar o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, e pedir uma explicação, que ele retome esse trabalho para o povo carente da cidade do Recife. Eu entendo que cada um faz sua parte. Vossa Excelência tem o seu posicionamento, mas a crítica é construtiva e eu quero lhe parabenizar pelo excelente pronunciamento. Já o vereador Henrique Leite citou projetos do governo passado e disse que comparações prejudicam a gestão. PSB e o PT estiveram dentro do governo e foi o PT que conseguiu sair de 27 equipes de saúde da família para quase 400 equipes de saúde da família. Para comparar com 6 UPinhas, não compara-se. Foi o PT que conseguiu acabar com as escolas, 6 ou 7, eu não sei quantas foram, para o PT, comparar o PT, que acabou com as escolas comunitárias que eram criadas nas comunidades e deu ao cidadão o direito de ter escola pública na sua comunidade, é diferente. Ele não pode desconhecer isso. Não pode desconhecer que o Centro de Formações de Professores, o Paulo Freire, foi criado na gestão do PT. Não pode desconhecer que o aluno nos trinques, que dava tudo ao aluno, deixou de ser dado nessa gestão. Não pode esquecer isso. Eu não quero saber se foi problema da meritocracia ou da não meritocracia. Eu quero saber que o aluno deixou de receber fardamento, na data certa, deixou de receber livro. Então, esse comparativo não é bom. Esse comparativo só prejudica ainda mais a gestão. Ao invés de absorver as críticas e consertar os erros, fazer comparativo aqui com o PT é dar tiro no pé. Para a vereadora Marília Reis, o atual governo municipal é voltado para a elite. O que a gente vê é um governo extremamente elitizado. Se a gente for nos habitacionais que já foram entregues, pouco antes ou pouco depois do Carnaval de 2014, não foram entregues na gestão de João da Costa, os habitacionais, em várias das poucas unidades que foram entregues, está jorrando água pelas paredes quando chove. Os habitantes, os moradores que moravam em situação extremamente precária, que passaram tantos anos da sua vida vivendo uma situação de exclusão social, estão agora submetidos a mais esse problema e que se vê que não tem solução, porque faltou uma manta, porque faltou isso, porque faltou aquilo, e ninguém sabe quem recebeu a obra, como recebeu, quem foi esse engenheiro que assinou a vistoria de recebimento, esse engenheiro da prefeitura que assinou a vistoria de recebimento. Fiz, agora há pouco, um pedido de informação para subsidiar essa audiência pública que nós vamos realizar do Pilar.
E o pedido de informação a resposta veio extremamente incompleta. Nós estamos analisando com cuidado para pontuar todas as informações que foram dadas pela metade ou simplesmente que propositalmente cometeram o erro de não dar, ou de passar por cima, ou de negar essa informação, que é algo inerente e nossa obrigação no exercício do mandato parlamentar. Então, fica aqui meu registro da minha revolta, da minha indignação pelas palavras que eu ouvi em defesa desse governo, que vem cometendo tantas e tantas incoerências ao longo dos últimos tempos. Luiz Eustáquio lamentou a situação da cidade de Mariana e de outros municípios da região central de Minas Gerais. A população, o rio e todo o ecossistema local sofrem com a lama formada por dejetos de mineração de ferro que vazaram no rompimento de uma barragem da empresa Samarco há pouco mais de 10 dias. Essas mineradoras, elas não têm o compromisso com a vida, elas não têm o compromisso com o futuro do nosso país, que é o futuro que é o meio ambiente com qualidade, que é você trabalhar buscando um país, buscando construir um país que seja sustentável, que ele possa servir hoje, vereador Marco Aurélio, mas servir para o futuro, para aqueles que vão vir após nós. Um país sustentável. As mineradoras não pensam dessa forma. E as nossas leis e a nossa fiscalização, ela é muito falha nessa área. Ela é muito falha, ela deixa uma brecha muito grande para que aconteça fatos dessa natureza. E ainda se fala na possibilidade de ameaça de um outro depósito vir a romper, a outra barragem vir a romper, o que seria um desastre sem precedentes. Mas esse desastre já é sem precedentes. Primeiro, porque tirou muitas vidas. E segundo, porque ele afetou diretamente o meio ambiente, ali naquele município, daquele estado. Então, isso é muito sério. É muito importante que a sociedade possa cobrar. E tem algumas pessoas que dizem, mas a multa não resolve. A multa não resolve. A multa não resolve vida. Multa eu sei que não resolve vida, vereador Eurico, mas a multa disciplina aqueles que estão tirando vidas, aquele que está tirando o futuro de muitas gerações por conta de um desastre que ele fez, que vai prejudicar não apenas agora, mas prejudicar o futuro de muitas pessoas. Então, essas pessoas, sim, têm que pagar o preço da sua irresponsabilidade. É por isso que nós estamos, inclusive, encaminhando uma moção de apoio àquele povo que foi sofrido, uma moção de apoio daquele povo para essa casa encaminhar. A gente já mandou fazer, estamos dando entrada daqui a pouco, uma moção de apoio para aquelas pessoas, para as famílias e para todas as pessoas daquele município, porque o prejuízo daquele município vai ser sem precedentes. Mas também, ao mesmo tempo, uma moção de censura àqueles que provocaram algo tão grave no nosso país. Então, fica aqui registrado, presidente, a nossa solidariedade ao povo de Mariana e também fica registrada a nossa censura àqueles, a mineradora que provocou tão grande mal à sociedade. O Anderson Florencio chamou a atenção para a falta de acessibilidade na casa de José Mariano. A gente tem uma casa legislativa, né? A gente ser o representante do povo, e essa casa, a Casa do Povo do Recife, e quando essa casa ela não consegue acolher a todos da cidade. Então, eu já tive essa conversa com o nosso presidente, já tive a conversa com o secretário Augusto Carreras. Eu sei que já existe projeto pronto, ou seja, já se vem trabalhando, já se vem estudando como solucionar esses problemas, mas a gente, de fato, tem que tirar do papel e colocar na prática. E teremos, presidente, nessa próxima sexta-feira, como eu falei, mais um acontecimento desse, que vai ser necessário banheiro adaptado, vai ser necessário um acolhimento diferenciado aqui nesta casa. E fica ruim, todas as vezes que a gente tem esse tipo de atividade aqui, a gente tem que correr para arrumar uma rampa, para arrumar pessoas para auxiliarem. Então, eu trago a proposta, não só nesse sentido, de que a gente faça
um estudo, tire do papel e coloque a acessibilidade aqui na casa de José Mariano, como também o trabalho de Libras, do tradutor, né, aqui servindo tanto para a tribuna, como que possa passar no TV Câmara. É um assunto delicado, a gente compreende que é um assunto que requer realmente estudo, que requer investimento, mas eu acho que é algo que nós temos que, de fato, tirar do papel e trazer à prática. É muito fácil a gente defender as coisas no quintal dos outros, quando a gente não olha para o nosso quintal. Então, eu venho aqui fazer esse apelo, desta feita publicamente, haja vista, já tentei tratar isso tanto com o secretário Augusto Carreira, tanto com o presidente, eu sei que há estudos, né, foi dito a mim que há esses estudos, mas a gente pede, de fato, que possa vir à prática, e agora, já em 2016, eu não sei se é necessário, presidente, se for, posso fazer através de ofício, posso formalizar isso que a gente vem trazendo aqui na tribuna, né? O intuito não é de trazer nenhum constrangimento dessa casa, muito pelo contrário, é de que essa casa, de fato, possa dar o exemplo à sociedade e possa se modernizar, né? Podendo receber essas pessoas com a dignidade, com o respeito devido, e que a casa de José Mariano possa ser cada vez mais plural e democrática para todos os recifenses. E o presidente da casa, Vicente André Gomes, atualizou o colega sobre os projetos de acessibilidade para a Câmara. Existe um projeto de resolução de nossa autoria na casa sobre a questão da Libra, tá certo? Para que haja a tradução via televisão. E em relação à questão de adaptação da casa, na realidade nós temos um problema. Essa casa é tombada e estudos estão sendo feitos para pegar banheiros móveis e trazer para que possa, num dia de grandes eventos, ou mesmo na casa, ter acessibilidade atendida, como Vossa Excelência tanto se preocupa por esse poder. O vereador Eurico Freire realizou uma reunião pública para debater a contratação de veterinários aprovados num concurso realizado pela Prefeitura do Recife em 2012. O encontro foi no plenarinho da Câmara. As camisetas verdes dominaram o plenarinho com a mensagem: médico veterinário também cuida de gente, embora muita gente não saiba disso. E eles explicam, também é responsabilidade do veterinário o trabalho na vigilância sanitária, na fiscalização de alimentos como carne, leite e mel, entre outras atribuições. O médico veterinário é o profissional de saúde pública. Nós atuamos em mais de 100 especialidades dentro da medicina veterinária, passando tanto pela criação dos grandes animais, dos grandes bovinos, a parte de animais silvestres, que a gente atua, é o médico veterinário, a saúde das abelhas, a qualidade dos alimentos, principalmente. E quando fala em qualidade de alimentos, a gente pode pensar na qualidade do mel, é a atribuição do médico veterinário, a qualidade dos produtos derivados de origem animal. Enfim, nós somos profissionais de saúde pública. E também hoje, o Brasil, como o mundo, a gente tem uma atuação muito forte na questão da prevenção e na medicina curativa dos animais de companhia. Que hoje nós temos uma população enorme no Brasil e aqui em Pernambuco e aqui no Recife, os animais de companhia, que são os cães e os gatos. Então, o médico veterinário é um profissional que está dentro das casas, deveria estar dentro da casa de todos os nossos habitantes. Na audiência pública presidida pelo vereador Eurico Freire na Câmara, os médicos veterinários cobraram da Prefeitura a nomeação dos aprovados no concurso realizado em 2012. De acordo com o edital, eram 10 vagas para vigilância sanitária e elas já foram preenchidas. Mas, segundo o Sindicato dos Médicos Veterinários de Pernambuco, seria necessário contratar pelo menos 80 profissionais para atender toda a demanda do município. Hoje é uma necessidade até maior do que a gente estima pela importância do profissional médico veterinário hoje na saúde pública, que é uma coisa que a gente está tentando deixar a população ciente. Ele não atua só como o que trata os animais, né? A gente atua numa saúde única, com o meio ambiente, junto com os animais que estão neste local, com as pessoas que estão cuidando desses animais e com as outras formas, como a vigilância sanitária, trabalhando direto com produtos de origem animal, que é o alimento, a saúde, a qualidade que a gente leva para a população. É por isso que a gente tem esse lema, né? Fizeram um levantamento, como é que você...
A gente tem essa discussão já com a gestão, mas a gente fez um levantamento da necessidade atual. E aí a gente tem outras questões relacionadas ao Hospital Público Veterinário, que está para ser, né, o prefeito está para implantar, e que vai ter uma necessidade de profissionais que vão precisar atuar nessa área. Inclusive, hoje, os profissionais são contratados, esses profissionais. A gente tem concursados aí que precisam ser chamados. A importância dessa profissional para a saúde pública, no primeiro momento, é atribuído que não é de menor valor, tão somente ao cuidado com os animais, e é de tamanha importância. Mas vai para além disso. A vigilância sanitária tem um papel extremamente importante na saúde pública. Hoje, como bem ouvimos aqui, o aspecto não só animal, mas ambiental e humano, porque é um ciclo de relação. Se não cuidamos bem dos animais, ele torna-se um transmissor de doenças, desde aos alimentos também que consumimos de origem animal, mas a relação que se tem entre esses atores na sociedade. Então, a população do Recife, sem dúvida nenhuma, será beneficiada com essa reunião pública, porque valorizará os profissionais e levará à população a importância desse profissional na vigilância sanitária. A Prefeitura enviou 2 representantes à audiência pública, a secretária executiva de Vigilância em Saúde, Cristiane Penaforte, e a secretária executiva de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Camila Matos. Elas falaram sobre a possibilidade de novas nomeações. É importante a gente informar que as vagas obrigatórias previstas no concurso, elas já foram todas nomeadas, né? Então, assim, a gestão reconhece que a importância dessa categoria na rede, a importância da gente terminar o nosso levantamento, de poder fazer o provimento de alguns profissionais em determinadas áreas específicas, mas no momento, dada toda a perspectiva que nós temos de novas contratações, dado o momento que nós estamos vivendo, as dificuldades, onde alguns municípios, inclusive, estão fechando alguns serviços, né? Ainda para 2015 a gente não tem essa perspectiva. Mas esse concurso ele ainda é vigente, né? Até o ano que vem ele está vigente e a gente está fazendo um balanço em relação às vagas que ainda não foram chamadas e aquelas possíveis profissionais que foram nomeados e possivelmente não assumiram. Entre os concursados que aguardam a nomeação é grande a expectativa. A gente quer trabalhar. Está sendo feito pelo órgão legal, né, do jeito legal, porque a gente fez concurso, a gente passou no concurso, tem vaga para fazer isso, a gente sabe da necessidade que existe no mercado e, infelizmente, só quem sofre com isso, de uma maneira mais generalista, é a população, como tudo. Infelizmente, o alvo principal é a população. O vereador Luiz Eustáquio também participou da audiência pública, que teve como resultado a formação de uma comissão com representantes dos médicos veterinários, da Prefeitura e também do vereador Eurico Freire, para definir o papel desse profissional no serviço público e a necessidade de novas nomeações. A comissão que foi sugerida e é fruto já dessa reunião, o primeiro ganho da reunião, ela tratará junto à gestão municipal a importância da ampliação desse quadro de profissionais, como também da divulgação, do esclarecimento junto à população da importância desses profissionais e como a população pode também contribuir com esses profissionais. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!